Olá, povo de Deus, terça-feira, 23 de abril de 2024, quarta semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 11, 19 a 26, João 10, 22 a 30. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre, da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus, e a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Temos hoje, de maneira bem sucinta, a fundação e a história da igreja de Antioquia. Antioquia era uma grande cidade com menos de 200 anos, mas era provavelmente a terceira cidade do mundo romano, depois de Roma e Alexandria. Devia ter 500.000 de habitantes, o que era extraordinário em condições materiais daquela época. Antioquia tinha também uma grande colônia de judeus, 10% da população, o que significa que havia mais judeus em Antioquia do que em Jerusalém. Fenícia, Chipre e Antioquia são apresentadas como localidades para onde os cristãos dispersos de Jerusalém chegaram, pregando primeiramente aos judeus. Fenícia corresponde mais ou menos ao atual Líbano. Forma uma faixa de 120 quilômetros de comprimento. Chipre era a cidade de Barnabé e Antioquia vai servir de ponto de partida para as missões de Paulo. Esses cristãos da diáspora não são nomeados. São pessoas de condição modesta, mas não pertencem às classes mais pobres. Certamente não eram escravos, nem camponeses, nem trabalhadores diaristas. A mão do Senhor estava com eles, isto é, o poder de Deus. A pregação teve muito êxito. Por total ausência de referência à circuncisão, tudo indica que começaram a batizar pagãos sem submetê-los a essa prática judaica. Essa prática já estava instaurada quando Paulo aí chegou, e parece que Barnabé já tinha concordado com ela, pois Lucas não faz aí, nem nos capítulos seguintes, qualquer menção à circuncisão. Barnabé tinha sido enviado para uma missão de supervisão em nome da ortodoxia de Jerusalém, e de comunicação para estabelecer vínculos de comunhão com a nova igreja. Barnabé reconheceu a obra de Deus presente em Antioquia. Ele não voltou a Jerusalém, mas foi buscar Paulo e com ele permaneceu um ano em Antioquia. Foi um ano que marcou na história de Antioquia, com certeza, porque aí os princípios da organização da comunidade foram consolidados, particularmente no que diz respeito à convivência entre judeus e não judeus. Por fim, 3 destaques: perseguição, missão e identidade. A perseguição fez com que os cristãos deixassem Jerusalém e espalhassem a boa nova em outros locais.
A missão aconteceu provocada pela perseguição e isto lhe conferia um alto grau de autenticidade. E a identidade de cristão se dá fora de Jerusalém, pois foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. João 10, 22, 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. O percurso de Jesus em Jerusalém, descrito por João, seguia pelas festas judaicas, culminando com a festa da Páscoa. Hoje temos a festa da dedicação, que celebrava a purificação e a nova consagração do altar desde o tempo de Judas Macabeu, 164 a.C. A provocação dos judeus não tinha muito sentido, pois Jesus agia e falava abertamente. Inúmeras vezes Jesus, segundo João, atribuiu a si o título mais caro aos judeus sobre a divindade: eu sou. Porém, Jesus nunca disse eu sou o Messias, pois tal expressão dava margem a inúmeras interpretações. Jesus prefere buscar o testemunho das obras, mas esse testemunho é válido somente para quem crê em Jesus, aqueles que se identificam como suas ovelhas. Como já sabemos, num único redil se reúnem ovelhas diversas, mas elas distinguem seu pastor até pela voz. Por isso Jesus diz que eles não o reconhecem, porque não são contados dentre suas ovelhas. E por que as obras de Jesus não são suficientes para comprovar que Jesus é o Messias? Porque eles não queriam aceitar que essas obras são o poder de Deus posto a serviço dos marginalizados, os desprezados pela sociedade excludente sustentada por eles. As obras de Jesus se identificam com uma outra ordem das coisas, com a ordem do seu reino, que é de justiça, igualdade, relacionamento ético. O reino de Deus é uma categoria apresentada por Jesus de maneira tão radical que os judeus de fato não queriam aceitar. Mas Jesus não faz qualquer concessão e arremata: eu e o Pai somos um. Com essa afirmação, encerramos a perícope de hoje. Com ela, Jesus acusa seus interlocutores de desconhecerem não somente sua messianidade, como também desconhecerem o próprio Deus, pois se conhecessem o Pai, conheceriam o Filho, e vice-versa, pois ambos são um. Um beijo no seu coração.